Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Nos Balcãs e além, muitas pessoas compartilham de um entendimento sobre quem são os ciganos e como soa a música cigana. Repetem estereótipos generalizantes com relativa confiança, se baseando em diversas formulações escritas, orais e sonoras formuladas nos últimos séculos. Os ciganos possuem um talento inato e, impregnando sua música com o seu lado selvagem, são todos exímios virtuosos. Magicamente adivinham os desejos daqueles que os consultam, mas no fim não podem ser confiados. De fato, o estereótipo do músico cigano não é somente um personagem exótico mundialmente disseminado na arte, literatura e senso comum ocidental, mas também um ator social. Quando colocado em uma moldura política e econômica, esse legado histórico, que continua a moldar as percepções dos Roma, revela uma complexa economia política da desigualdade no universo das representações. Esse é um trecho de artigo da etnomusicóloga Carol Silverman, intitulado Balkan Roma, Cosmopolitanism and World Music Festivals, onde a autora aborda os preconceitos que ainda rondam as atividades musicais dos músicos romani. E este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. E eu sou o músico e mestre em etnomusicologia Caetano Masca. Boa noite a todos os ouvintes da rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados. Bom, eu estou aqui hoje com dois convidados que integram juntamente comigo, né, que hoje estou nessa posição dupla aqui de entrevistador e também, de alguma forma, entrevistado, né, um projeto intitulado Bartali, Pesquisa Musical Romani, o Ivan Andrade e o Oscar Giovanni. Boa noite, tudo bem? Boa noite. O Ivan Andrade é graduado em violino e mestre em etnomusicologia aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Oscar Giovanni é percussionista e também antropólogo, né, atualmente doutorando em antropologia no PPGAS dessa mesma universidade. Esse projeto etnomusicológico mobiliza um referencial teórico historiográfico, antropológico e linguístico para a construção de performances musicais que, não limitando-se à obtenção de um resultado estético sonoro específico, visam contribuir a um entendimento cultural mais abrangente acerca da tradição musical a que ele se dedica. Esse momento reveste-se, portanto, de uma importância reflexiva para nós como etnomusicólogos, tendo em vista o longo histórico de envolvimento da disciplina com alteridades musicais, com tradições e culturas musicais muitas vezes estranhas a seus pesquisadores. Mas vamos começar aproximando então a temática e a história da ideia de música cigana, Ivan, né, tentando definir alguns dos pontos principais. Tu viestes a desenvolver um interesse inicialmente pessoal como violinista, pela música, né, de violinistas ciganos, já desde o momento da tua graduação no IA em 2008. Né? Para onde essa pesquisa te levou e como tu começou a descobrir mais sobre a música cigana? Boa noite, Caetano. Muito obrigado pelo convite. Então, minha primeira aproximação à música cigana, ela foi justamente em relação a essa música cigana divulgada através dos intérpretes de violino, né? E que tem uma tradição muito forte na Hungria, né? Então, comecei escutando algumas gravações, por exemplo, dos violinistas da família Lakatos, uma família bastante tradicional com uma tradição já desde o século XVIII, né? Com músicos profissionais. Mas gradualmente fui me dando conta que, na verdade, essa era apenas uma dentre muitas outras músicas ciganas, né? E à medida que eu fui, então, percebendo esse amplo leque de repertórios e traduções musicais, fui buscando maiores elementos para mim compreender esse complexo panorama, né? Então,
fui acabar buscando na antropologia, nas ciências sociais de modo geral, na historiografia e na própria linguística, né, esses elementos para compreender um pouco mais esse panorama musical. E... Bom, desculpa, não sei se tu ia fazer alguma intervenção. Não, eu ia já chamar para um outro ponto, que é que a gente também, a partir desse momento, tu deve ter começado a olhar para o termo cigano de uma outra forma, a descobrir outros posicionamentos e, na verdade, uma outra nomenclatura também, que está ligada a esses povos, que é uma nomenclatura, digamos assim, autóctone, né? Exatamente. Então, em um certo momento eu me dei conta então que essa música cigana era na verdade no caso da Hungria, uma música tocada por ciganos para não ciganos e localizada especificamente no contexto urbano, né, desenvolvida no contexto urbano. Então era uma música popular urbana que se desenvolveu da segunda metade do século XVIII para frente, tendo aí um ápice na primeira metade do século XX, né? Agora, em contrapartida, muitos autores etnomusicólogos chamam a atenção da existência de uma música de tradição romani, que é a música feita pelas comunidades dentro delas mesmas, né? E no caso da Hungria, essas tradições musicais elas estão situadas nas áreas rurais do país, fortemente na parte nordeste da Hungria. Então, nessa região do país, a música romani ela se organiza basicamente em torno a dois gêneros principais, que são as kelimashke-gili, que são canções para dançar, e as loki-gili, que são canções lentas de caráter lírico, que eles dizem canções para ouvir, né? Nenhuma dessas canções leva o violino do ponto de vista tradicional, né? Então elas são... Esse repertório ele era tradicionalmente executado com vozes e utensílios domésticos que eram utilizados como instrumentos percussivos, perfeito, né? Uhum. Nenhuma dessas canções ela tem a figura do violinista virtuoso tão promovida desde os centros urbanos, né, europeus. Aqui é interessante até fazer uma nota que muitos desses violinistas ciganos que ficaram famosos em Budapeste, né, nesse período final do século XVIII até o início do século XX, eles tinham formação em conservatórios em Viena, né? Então, sim, pode ver que é totalmente um outro percurso aí, né? Uma outra vivência. Exato, uma outra vivência. Né? Então, vamos aproveitar para ouvir um pouco desse último contexto a que tu te referisse, esse contexto urbano, né, desses violinistas que tiveram outra formação, né, que tiveram outras experiências em outros lugares da Europa associados à música erudita, ouvindo uma faixa do violinista Deki Lakatos, né? Essa faixa tem algo de especial sobre ela que tu... Ela é uma composição do que foi o maior compositor de canções de origem romani do século XIX, um violinista chamado Pisto Donko, né? E que viveu entre 1858 e 1903. Perfeito. Vamos ouvir então Deki Lakatos. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Csoda szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme
szemekig. Csoda szép, akinek a szemekig, akinek a szemekig. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekig, akinek a szemekig. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekig, akinek a szemekig. Az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Bár az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekék, akinek a szemekék. Esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Hoje, conversando sobre música e cultura romani do Nordeste da Hungria, né, mais especificamente Vlach Romani, com integrantes do grupo porto-alegrense Bartali, Pesquisa Musical Romani, Ivan Andrade e Oscar Giovanni. Ivan e Oscar, eu gostaria então que a gente focasse agora, né, nossos ouvidos, nossa atenção, para um momento um pouco mais recente e igualmente importante na história da música cigana, né, e que influencia muito seu momento atual, né. Ali o período ao redor dos anos 1960, nos quais se deu uma espécie de revival da música romani, né, majoritariamente a partir de grupos musicais da Hungria. Começou a gestar-se nesse tempo uma visão pan-romani, né, em diálogo com populações roma de outros países europeus, além de outros aspectos musicais, como a incorporação de novos instrumentos musicais, como o violão, por exemplo, né? Poderias falar um pouco sobre esse revival e alguns dos grupos musicais que fizeram parte desse movimento, Ivan? Sim. Bom, esse movimento ele começa lentamente nos anos 60 e ele vai ter seu momento de expressão máxima no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? O que acontece? Entre 1949 e 1989 a gente tem um regime socialista na Hungria, né? E estamos também num momento ali de reorganização pós Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial que desestabilizou totalmente as comunidades ciganas face à perseguição nazista, acabou com as ocupações tradicionais de uma imensa parte dessas comunidades. E no contexto do regime socialista, a gente tem uma política vertical de tentativa de assimilação desses indivíduos a um proletariado, né? Uma classe de proletários, né? Então há uma política que proíbe atividades que não estejam dentro daquelas propostas pelo Estado, né? E isso obriga a que essas populações ciganas das aldeias rurais se dirijam para os centros urbanos para trabalhar em fábricas, construções de rodovias, etc. Então, eles tinham a sua mobilidade limitada, né, em vista desse regime, e se hospedavam durante a semana em albergues para trabalhadores, né? Nesses albergues para trabalhadores, em momentos de descanso, eles começaram a cantar, tocar, enfim. Aí, nesse ambiente novo, eles incorporam o violão às práticas musicais, né? E entram numa relação de trocas com a própria... Quer dizer, trabalhadores de origem húngara, propriamente, não ciganos. Sim, né? Perfeito. Uhum. Então começa a se dar aí um movimento assim, de efervescência que nos anos 70 começa a se acelerar em vista do movimento das casas de dança, né? Que começa em 1972. É um movimento que resgata alguns ideais, por exemplo... preconizados pelas pesquisas do Bartók, né, no sentido de uma música magyar pura, sim, digamos assim, né?
Então, esse movimento relacionado à música folclórica húngara acaba influenciando também esses músicos ciganos, né, que começam a se desenvolver musicalmente no contexto urbano, né? E dentro desse contexto, então, por exemplo, o grupo Kaliag vem a se destacar como um dos primeiros representantes, então, dessa onda, que vai gravar e lançar discos, assim, né, comercialmente, digamos. Exatamente. O grupo Kaliag, que se consagrou como o mais importante do movimento, ele se forma em 1978, né? Claro que tenhamos em conta que esses sujeitos, eles já estão nesse ambiente dos albergues anteriormente, né, trabalhando e repensando as suas tradições musicais, Sim. né? E lança o seu primeiro disco em 1987, somente, né? Por quê? Por todas essas dificuldades e impedimentos institucionais, né? Que realmente dificultavam uma atividade comercial desses grupos, seria isso? Exatamente, uma maior inserção, digamos assim, uma maior difusão. E nesse contexto, para que a gente tenha uma ideia assim de quão complexo era, né, as comunidades, os sujeitos de origem cigana, eles eram até proibidos de falar a própria língua, sob pena de serem ridicularizados publicamente, né? Sim. Porque na cabeça da sociedade húngara era uma coisa que não tinha sentido tu falar um idioma que as pessoas não poderiam compreender, né, publicamente, né? E claro que daí quando o grupo Kaliag consegue lançar o seu primeiro disco em 87, eles vendem 30 mil cópias em um mês, né? E aí a partir disso, então, ninguém mais consegue segurar, claro, a gente já está no finalzinho do regime e etc, né? E a aí, partir daí, essa música, então, Romani, feita na Hungria, começa a se espalhar, né? Para os demais países. Para os demais claro. países, para a Europa, né? Exato. E esse é um processo que, o caso do Kaliag, ele na verdade, muito parecido com outros casos que ocorreram, por exemplo, na vizinha Romênia, com o grupo Taraf de Haiduks, né? Que é um grupo de músicos também, famílias de tradição, etc., musical, que viviam restritos ao seu ambiente rural, em vista do mesmo tipo de política pelo então líder popular lá, o Ceausescu, né? Sim. E que daí no final do regime conseguem um contrato com uma gravadora através de um produtor belga e explodem na Europa inteira. Exato, exatamente. Perfeito. Então vamos ilustrar esse momento do revival da música Romani feita na Hungria, ouvindo uma gravação do grupo Kaliag. Acabamos de ouvir a música Jal Ye Ratsa Popai, do grupo Kaliag.
que traduzindo para o português significa o pato entrou na água, ou entra na água, acabou de me contar aqui o Ivan, né, que está estudando, né, o idioma romani, além do húngaro, né, então mostrando um pouco do comprometimento, inclusive linguístico, né, para dominar esse repertório de canções aí, que não é nada fácil, né, Oscar? Nós sabemos muito bem o esforço e o quão bem o Ivan faz em também nos passar um pouco dessa tradução, dessa dimensão linguística aí, para que a gente incorpore a nossa performance como grupo musical. Oscar, recentemente, então, tu também resolveste analisar um pouco mais, né, assim, academicamente sobre esse nosso projeto, fazendo um trabalho para uma das tuas disciplinas no doutorado em antropologia, né? Queria que tu nos falasse um pouco mais, então, da tua visão desse projeto, do que tu abordou nesse trabalho. Tá, boa noite, Caetano. Sim, a ideia do projeto, esse trabalho, foi uma iniciativa de uma disciplina de doutorado em antropologia, que é seminário de doutorado, onde a ideia é fazer um trabalho, né, uma pesquisa, uma curta monografia sobre um tema diferente do tema de pesquisa de doutorado. Perfeito. Tá? Então, você tem uns meses de fazer uma pesquisa e tudo isso. Mas, então, eu pensava, bom, que eu vou pesquisar aqui, estando em Porto Alegre, né? Então, eu decidi apelar, assim, a isso que chamam a autoetnografia, né? É decir, de incluir-me dentro da pesquisa, mas também falar de minha experiência dentro do grupo Bactale, né? É decir, dessas coisas que... sim, essas formas de conhecer a cidade, a sonoridade da cidade, a sonoridade das pessoas com quem eu estou compartilhando. Sim. Em Porto Alegre, mas também desde meu lugar como migrante, né, entre aspas, né, eu estou morando em Porto Alegre, sou colombiano, estou morando em Porto Alegre faz 3 anos e meio, assim, e sempre pensei que algum dia chegaria a tocar no Brasil música brasileira, né, mas cheguei a Porto Alegre a tocar música romani faz 1 ano e pouco, com um convite de Ivan, colega no grupo de estudos musicais GEM, sim, da URGS. Então, no texto eu falo de como o meu engajamento no grupo, também percebendo o engajamento do Ivan com o projeto e dos mesmos colegas, né? Inicialmente, a ideia do projeto era falar um pouco sobre essas tensões que existem, né? Sobre as práticas romanis, feitas por romanis, e essas práticas romanis feitas por não romanis, né? Claro. Mas, então, como acontece na pesquisa, né, coisas não dão certo, né, porque você não consegue falar num tempo determinado com algumas pessoas, indagar um pouco mais, né. Então, não consegui responder essas primeiras perguntas, né. Então, minha pergunta foi, como se construi essa sonoridade Black Romani em Porto Alegre? A partir da experiência do grupo, né. Sim. Então, peguei uns conceitos, né, que é muito utilizado, que é a ideia de grupo, né? De como essa coisa que tem na música, né? Que mobiliza emoções, né? Como se construi isso, mas também pensar numa questão de música desterritorializada, né? Sim. O que chama Ana Maria Ochoa, antropóloga também da música, né? Que fala dessas músicas que são localizadas em outra parte do mundo, né? Fora do seu lugar inicial, né? Claro. Então aí aparece as mídias, né, formas de comunicação, tudo isso, né, as tecnologias. Claro. Então a ideia foi falar de como se construir isso, mas também com um feedback do público, né, que percebia o grupo, o público quando escutava o Bactale, né. Então, como essa experiência, né, ajuda também a alimentar a mesma proposta do grupo, né? Enquanto a ideia musical, né? Então essa foi principalmente a proposta do trabalho, né? Falar dessas experiências no grupo e como se construir essa sonoridade Black Romani e quais são essas percepções desse público novo, né? Que se está construindo. Perfeito. Acho que fica muito evidente, né? Como esse projeto acaba tendo, às vezes, dimensões etnomusicológicas, digamos assim, né, diferentes, né? Não só
travar contato com uma outra cultura, uma outra musicalidade, procurar se aproximar com aquele respeito tradicional, né, da etnomusicologia, mas também produzir algum tipo de conhecimento, né, trazer uma abertura, uma diversidade musical também num contexto onde não havia nenhum projeto de, digamos assim, de música romani, né, e acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer para a mesa agora, e aí direciono um pouco mais minha pergunta para o Ivan, mas o Oscar sinta-se livre também para a gente poder dialogar, que é o contato do grupo, que começa através do Ivan, com a ativista cigana Rose Winter, né? Teremos em breve aí o desenvolvimento de uma performance em conjunto, né, a partir de memórias e relatos da Rose e de outros ciganos brasileiros, né? Eu gostaria que tu nos contasse um pouco, então, sobre a tua visão sobre essa ligação com a Rose, né? De que forma ela se dá, que se pode trabalhar nesse sentido como um grupo musical que pesquisa a música romani no Brasil. Bom, acho que esse é um ponto bastante especial do projeto e que agora estamos tendo a oportunidade de trabalhar com ele, né? Que é enfim, é a proposta de colaboração com as comunidades propriamente, né? Claro que nesse momento a gente está limitado ao contato com uma pessoa, mas que é um elo importante com as demais comunidades, ou melhor, com as comunidades ciganas aqui no Brasil, que é essa ativista Sinti, né? Rose Winter, que desenvolve já um trabalho há vários anos como defensora de direitos humanos, mediadora de conflitos envolvendo famílias e comunidades ciganas brasileiras, né? A performance que tu mencionaste, né, o espetáculo intitulado Memórias Ciganas, ele vai ser uma primeira experiência mais concreta nesse sentido de colaboração e vai consistir no compartilhamento de experiências e memórias da Rose para o público, né? Então a gente está num diálogo já há algumas semanas, organizando esse roteiro, né? E ela também disponibilizou algumas conexões com ciganos de outras regiões que mandaram alguns relatos também, né? Isso é interessante. Exatamente. Isso que eu ia comentar, ela tem comentado, na verdade, sobre esse evento, sobre o próprio grupo, né? Com outras lideranças ciganas na região norte do país. E, enfim, essa novidade, ela tá tendo efeitos bastante interessantes, né? A ponto de despertar o interesse especificamente de um cigano Calon em Alagoas, né? Que ao conhecer a nossa proposta compartilhou para a Rose que eles têm a necessidade e a intenção de fazer algo semelhante na comunidade lá, né? Em razão de um processo assim de aculturação mesmo pelo qual eles estão passando lá, claro, né? Quer dizer, toda a cultura tradicional romani foi perdida, né? Pelo menos a cultura musical, né? Sim. Então ele virá a Porto Alegre no dia 24 de outubro ao Teatro de Arena para prestigiar o evento e compartilhar também um pouco das suas experiências, né? Perfeito. Encaminhando então para o final desse terceiro bloco, né, já que a gente entrou numa esfera até um pouco mais política, né, e que dá uma dimensão da difusão, né, não só da população cigana, né, populações ligadas, né, aos romani, né, no Brasil, ou Sinti, diversas denominações, divisões, subgrupos. Vamos então ouvir uma versão de uma composição muito importante, né, que representa um pouco então essa questão mais política, que é Gelem Gelem, né, uma composição do ativista sérvio de origem romani Žarko Jovanović, composta no ano de 1949, né, logo após a experiência da Segunda Guerra Mundial e da perseguição nazista, né.
e que foi adotada posteriormente, 3 décadas depois, né, ou 2 décadas depois, como um hino internacional romani no primeiro Congresso Internacional, né, dos Roma, realizado em Londres no ano de 1971. Essa versão do hino que vamos ouvir é gravada pelo grupo Parnograst. Gélem, gélem, lungon edromenta. Maladilem, bactaleiromenta. Gélem, gélem, lungon edromenta. Maladilem, bactaleiromenta. Acabamos de ouvir, então, o hino internacional romani Gélem, Gélem, executado pelo grupo Parnograst. E agora eu gostaria de abrir um espaço para falar de aspectos um pouco mais técnico-musicais, começando uma conversa aqui com o nosso percussionista Oscar Giovanni. Vamos ouvir uma gravação etnográfica, né, feita por uma equipe de pesquisadores em 1970, na década de 1970, que incluía o antropólogo Michael Stewart, que trabalhou muito com as populações de origem romani na Hungria. E essa gravação, ela mostra muito bem o que vem a ser chamado de baixo onomatopeico, ou zaibogo, né? O Ivan depois corrige aqui a minha pronúncia, mas vamos ouvir um pouco desse exemplo etnográfico e voltamos aqui para conversar com o Oscar.
Oscar, tu poderia nos dar uns exemplos práticos ao vivo aqui de como tu tem te aproximado dessa técnica, desse papel? Tá bom. Bom, assim, no princípio, quando iniciamos no grupo, essas coisas não eram tão evidentes, né? A ideia era onomatopeia, mientras eu fazia percussão. Depois, com o tempo, assim, aproximando-me à música, escutando, mas também procurando vídeos em YouTube, seguindo o percussionista Romani no Facebook, que publicam suas apresentações, seus shows, forma de tocar, técnicas. Percebi um pouco como essa forma de tocar, né, sem precisar falar o idioma romani, né, precisamente só percebendo essas coisas de percussionista, né, que com o tempo, bom, um tema muito longe para falar, né, mas a ideia foi perceber essa dinâmica que tem, esse andamento que tem na rítmica romani, mas também com conexões com outras coisas que é da cosmologia romani, né? Então, a música romani tem um tipo de andamento, né? Que vai de devagar a mais rápido, por exemplo, e nesse processo, né, de mudança de velocidade se vai incluindo pouco a pouco, tem percebido essa parte da onomatopeia, né? Vai enriquecendo. Tá? Então, tem umas onomatopeias que estão no tempo forte, né? E outras que vão no tempo contratempo, tempo débil, né? Sei lá. É minha interpretação, né? Perfeito. Tá? Então, eu vou tentar fazer um pouco dessas onomatopeias, né? Tá? Divit, divit, dip, do, dabat, dabat, dip, do, hop, hop. Estamos nos aproximando do final do programa aqui, Ivan e Oscar. Eu queria agradecer a vocês. E, Ivan, por favor, passa a agenda do grupo aí para as próximas semanas. Muito bem. Próximos meses. Então, no próximo dia 13 de outubro, estaremos na Sala Álvaro Moreira. Depois, no dia 24 de outubro, no Teatro de Arena, com o espetáculo Memórias Ciganos. Perfeito. Então, com essa, vamos nos despedindo dos ouvintes da Rádio da Universidade. Finalizaremos o programa com uma performance ao vivo, mas aqui eu já encerro o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Eu sou Caetano Maschi e hoje tivemos aqui como convidados Ivan Andrade e Oscar Giovanni, músicos e pesquisadores que, juntamente comigo, compõem o grupo Bartali, Pesquisa Musical Romani. O programa tem produção do Etnomus URGS, Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, coordenação geral do professor Dr. Reginaldo Gil Braga e na técnica Jefferson Gomes. Até segunda que vem com mais uma edição do Músicas do Mundo. Shukar sasamari bori Sarye pabaile milaski Tsir del oprele papuchi Tai putre laurile kerchimi Yalom shananana hoi le 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 hoi le 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 dan dan di di da da hoi yalom alom adalom man di di din 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 di di dam hoi le 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 di din 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 da ye kerchi masasi bari o te pe yene mol Chamo ya Now la maribori, be now la minging vetra pa.
Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.